Outra situação que acontecia quando não acontecia isso, eles pegavam os cristãos, pegavam um rebanho de cristãos e levavam para o anfiteatro, para a arena, e deixavam os leões com muitos dias sem comer. E sentavam todos os romanos ao redor do anfiteatro, e a diversão deles era soltar os leões para atacar os crentes. E por incrível que pareça, parece até ser loucura, mas os cristãos ficavam um protegendo o outro. Quando o leão vinha, a tendência era um entrar na frente do outro para ser devorado primeiro pelo leão, para manter o outro vivo. A alegria dos romanos era ver o leão devorar, mas a alegria do cristão, irmãos, era dizer: eu estou morrendo para proteger o meu irmão, eu estou morrendo para guardar o meu irmão, estou morrendo para manter a vida do meu irmão. E eles pulavam na frente para o leão devorar eles primeiro. Isso era as características da igreja, porque receberam, foram cheios do Espírito Santo, receberam ousadia, disseram: ninguém faz isso, mas nós que somos igreja, nós iremos fazer. Ninguém tem isso, mas nós que somos igreja, nós temos e vamos fazer isso. E a igreja não segue com essas características, com o espírito de ousadia, debaixo de poder, falando com graça. E a Bíblia diz que de tempo em tempo, de dia em dia, eles cresciam debaixo de uma ousadia e revestidos de um poder de Deus. E aí a gente entramos na passagem que fala, né, que todos os dias eles tinham alegria em estar partindo o pão. A alegria deles era a comunhão dos apóstolos, era na comunhão, ou seja, no relacionamento da igreja, na comunhão. Eles tinham alegria quando diziam: chegou o dia de cultuar. Eles corriam para a igreja, deixavam tudo e estavam na igreja. Quem se reveste do Espírito Santo, a alegria dele, irmãos, é estar no templo. Ele não vê a hora que da hora do relógio para ele ir para o templo. Ele não vê quando chega o momento, irmãos, de dizer assim: olha, chegou a hora de estar na igreja. Os apóstolos não viam o momento que chegava a hora deles estarem dentro do templo. Então, olha aqui no versículo 42: perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos e na comunhão. O ensinamento dos apóstolos para a igreja primitiva não era pesado, porque a alegria deles era estar na igreja. Então, podia ensinar, irmãos, a doutrina mais pesada ou a doutrina mais leve, porque eles diziam: para nós é importante estar na igreja, vamos obedecer, porque para nós é importante estar na igreja. Cristão que não tem prazer em estar na igreja, irmãos, infelizmente está sem graça, sem a graça do Espírito Santo. Cristão, irmãos, que não gasta tempo da igreja, infelizmente vai gastar tempo com o inimigo. Então o prazer dele era estar na igreja. O prazer deles era estar na igreja, na comunhão, no ajuntamento, no partir do pão. Ou seja, o que eu tenho de pão, eu reparto com o meu irmão. O que o meu irmão tem, vai repartir comigo. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles estavam juntos. Meu irmão, você não vai orar sozinho. O irmão dobrava o joelho, ele também dobrava junto. Vamos orar. E se nos pegarem orando? Vão nos pegar todos nós orando. Vamos permanecer aqui na oração. Vamos permanecer aqui na comunhão, na oração, no partir do pão. Vamos permanecer aqui. E a Bíblia diz que a alegria deles era tamanha, porque tudo que eles vendiam, tudo que eles realizavam, eles levavam aos pés dos apóstolos. Para quê? Para que os apóstolos pudessem ter oportunidade na administração da obra. E a Bíblia diz que quando os apóstolos administravam a obra, havia alegria entre eles, porque eles se faziam tudo era feito por intermédio dos apóstolos, sinais, prodígios, maravilhas eram feitos pelos apóstolos, porque eles estavam congregados, reunidos.
E os bens que ele tinha, eles vendiam e traziam, depositavam aos pés dos apóstolos. Os apóstolos, com alegria, administravam os bens que ele tinha. Ou seja, para eles tudo era comum, sabe? Ninguém era roubado, ninguém interferia no bem do outro, porque se um comprava um sapato, era dado o mesmo sapato, da mesma marca, da mesma cor, para todos. Por isso havia aquela dificuldade, quando foram prender Jesus, em localizar quem era Jesus, porque os apóstolos andavam, todos eles, com o mesmo padrão de roupa, andavam com a mesma vestidura. Talvez até eles não gostavam, a Bíblia não diz isso, mas quem sabe até eles não gostavam, mas aquele que não andasse igual, muitas vezes acabava não sendo reconhecido. Então a Bíblia diz que eles andavam iguais, tinham o mesmo padrão de vida, a mesma condição. E aí a gente vai para o versículo 46, ele diz assim: diariamente perseveravam unanimemente no templo, ou seja, insistiam em estar dentro do templo. Eles não saíam de dentro do templo, permaneciam unanimemente dentro do templo, com chuva, com sol, com perseguição, com calor, com tristeza, com morte. Eles permaneciam dentro do templo, eles não saíam, unanimemente, todos os dias eles estavam lá dentro do templo. Partiam o pão de casa em casa, ou seja, em todas as casas tinha a refeição da ceia. Em todas as casas os apóstolos entravam, quem não ia à igreja, eles entravam de casa em casa, partiam o pão, comiam, com alegria de coração, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, com simpatia, com alegria, caindo na graça de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A comunhão do corpo, a unidade do corpo, o relacionamento da igreja na comunhão. Muitas vezes, irmãos, quando a gente diz comunhão, a pessoa diz: eu tenho comunhão, mas não sabe o que é a comunhão. A comunhão é você ter a alegria de estar perto do seu irmão, independente se você gosta dele ou não. Mas se você tem comunhão, se você tem contato com o seu irmão, se você pode trocar conhecimento, pode trocar conversa com o seu irmão, então você tem uma comunhão com o seu irmão. Você conversa, você fala com o seu irmão. Pedro e João não eram dois homens, talvez, tão comunicativos, porque a atitude deles eram bem diferenciadas uma da outra. Mas Pedro e João tinham comunhão, como os apóstolos estavam tendo normalmente. Então, eles tinham alegria em estar juntos. Vamos para o templo? Vamos ficar dentro do templo? Vamos ficar. Olha, a nossa alegria é estar aqui no templo. A nossa alegria é fazer o trabalho no templo. A nossa alegria é servir o Senhor no templo. A nossa alegria e o nosso prazer é estar no templo todos os dias com o Senhor, fazendo todos os dias com o Senhor a obra do Senhor. E aí, irmãos, tendo a alegria de estar no templo, eles diziam: vamos partir o pão, porque eles sabiam que o único meio de manter a igreja fortalecida e unida era na comunhão do corpo da igreja com o corpo de Cristo. Não adianta você ter comunhão com o seu irmão, mas não ter comunhão com o corpo de Cristo. Se você está dentro da igreja, irmãos, e não tem comunhão com o corpo de Cristo, então você também passa a não ter comunhão com a igreja. O apóstolo Paulo, ele foi bem claro, ele declarou dizendo assim: olha, é importante que eu cresça dia após dia, tendo a comunhão no corpo, tendo a unidade do corpo. O salmista Davi disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe? Depois ele disse: bom é estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É melhor passar um dia na casa do Senhor do que 1000 anos fora da casa do Senhor. Olha, um dia para 1000 anos a diferença é muita. 999 dias. Então ele disse: é melhor ficar um dia só na casa do Senhor do
do que ficar 1000 anos no mundo. Um dia na casa do Senhor eu recebo muito. Recebo além do que eu preciso para manter a minha vida durante muitos dias. Mas 1000 anos lá fora, eu vou ter 1000 anos de sofrimento. E lá fora serão 1000 anos. E dentro da igreja, 1000 anos ou 10.000 anos poderão se tornar para mim poucos dias. Pouco tempo. Poderão se tornar para mim pouco período da minha vida. Então, melhor é estar na casa do Senhor todos os dias, me alegrar com o Senhor todos os dias, do que estar fora da casa do Senhor. E a comunhão do corpo, ou seja, o partir do pão, a comunhão, a alegria, a singeleza de coração estava na Santa Ceia. E a Santa Ceia, irmãos, nada mais é do que o relacionamento da igreja, a igreja, o corpo com o seu Senhor. A igreja só pode crescer se ela tiver um bom relacionamento com o seu Senhor. A igreja só pode avançar, a igreja só pode tomar posse se ela tiver um bom relacionamento com o seu Senhor. A igreja só pode ter um desenvolvimento para crescer